Então, bem-vindo, mestre. Prazer te conhecer também, estar aqui em Freising. Ah, pode falar uma coisa sobre o senhor para as pessoas conhecerem? Eu digo a família a vida toda, viu? No máximo respeito. Estou aqui nessa cidade maravilhosa, na Alemanha, que o nome dessa cidade é Freising. Freising. Nome bonito e difícil de falar para mim, muito difícil. Porque Tabaré é o velho todo, lá do interior. Para mim essas palavras é muito difícil. Sim, eu sou contramestre Xandão, da Escola de Capoeira Angola, os Angoleiros do Interior. Faço capoeira há 45 anos. E faço capoeira Angola mais ou menos uns 35, 37 anos. O primeiro contato meu com a capoeira foi aos 10 anos de idade. Eu tinha 10 anos de idade, era morador de rua, por causa de uma situação que aconteceu na minha vida. Eu sou nascido em Conceição do Monte Alegre, que é um distrito de Paraguaçu Paulista. E minha família, meu pai e minha mãe, tinham migrado para São Paulo. E eu com 3 meses de idade. Aquela coisa de cidade grande, de tentar a vida na cidade grande. Chegando na cidade grande, nada deu certo. A gente foi morar numa favela, numa comunidade. E com 10 anos de idade eu saí de casa, meus pais voltaram para o interior e eu fiquei morando 2 anos na rua. E aí eu tive meu primeiro contato com a capoeira na Praça da Sé. Porque naquela época a galera fazia uma roda de capoeira em função de arrecadar um dinheiro, acontecia essa roda no domingo à tarde, às vezes na sexta-feira à noite. E eu já encostei nessa roda de capoeira pela necessidade de se alimentar e sobreviver. E aí eu tive a felicidade de encontrar uma pessoa, essa pessoa se chamava Mestre Branca de Neve na época, que era aluno do Mestre Grande. E o Mestre Branca de Neve tinha uma escola chamada Pérola Negra. E ele me convidou para me fazer capoeira e morar na casa dele, morar num projeto social que ele tinha. E assim foi meu primeiro contato com a capoeira. Desde então estou aqui viajando hoje o mundo inteiro, representando a minha escola de capoeira, a Escola de Capoeira Angola, os Angoleiros do Interior, representando a capoeira Angola, representando esse patrimônio cultural que é a capoeira, toda essa imensidão. E hoje estou aqui nessa cidade maravilhosa, nessa cidade linda, cheio de verde, de pássaros cantando, de água descendo pelo riacho, encantamento só. Gratidão, viu? Gratidão a você. Muito aprendizado que a gente ganhou e foi uma honra te ter aqui. Agora já vai o próximo evento, né? Agora vai ser em Roma, né? Isso, eu estou numa turnê aqui na Europa faz 2 meses. 2 meses que eu já estou aqui e tenho ainda mais 3 eventos, 3 agendas para ser cumprida. Fora a agenda do nosso núcleo, né? Um dos nossos núcleos aqui na Europa. Então daqui eu saio para Mestre Pudim, lá em Roma. De Roma eu vou para Mestre Baixinho, uma pessoa maravilhosa, amo demais Mestre Baixinho. E de Mestre Baixinho eu vou lá para o nosso núcleo da Escola de Capoeira Angola, os Angoleiros do Interior, que é sobre a responsabilidade de Federica, a minha irmã Federica e Éder. Tem agora um evento lá na mata, né? Bem Sim, bonito, bem vai conectado. acontecer um evento agorinha já, final do mês agora, a terceira semana, eu já vou estar lá. Esse final de semana eu vou estar em Roma, o outro final de semana em Milão, com o Mestre Baixinho, e esse outro final de semana na região de Rimini ali, na Itália. Vai ser um evento totalmente na beira-mato, com ar puro, e vai ficar 4 dias, todas as pessoas no mesmo local. É o segundo evento internacional da escola aqui. Eu falo internacional porque vai ter pessoas do Brasil, vai ter pessoas do México, vai ter pessoas de outros lugares, de outros países ali para fazer essa capoeira. Essa capoeira Angola que a gente ama tanto, que é chamegada, que é arranhada, que é traquejada. Vai ter um samba de roda do interior maravilhoso. Quem gosta de sambar não pode perder. Vai ter Nayambing. Pô, Nayambing.
e vai acontecer palestras, fala sobre capoeira, como aconteceu o grupo, da onde eu vim, como que eu cheguei aqui, qual foi minha trajetória e por que a capoeira Angola tem ganhado e ramificado, essa escola de capoeira tem ganhado espaço e ramificado. Várias coisas vai estar acontecendo nesse evento. Eu tenho certeza que as pessoas que chegarem, elas vão chegar de uma forma e vai embora de outra forma, com muito conhecimento. Maneiro, maneiro. É, dessa vez vou perder, infelizmente, por causa do trampo. Ano que vem vou tentar participar. Sim. Queria participar muito. O senhor viaja muito, né? Como o senhor consegue ficar? Porque o senhor tá em shape, né? O senhor treina muito, tá com uma condição física boa, tá mentalmente também saudável. Sim. Como que consegue fazer isso viajando tanto e com tanto trampo? Eu já não sou mais um menino, né? A gente já não é mais um menino. Eu passei dos 18, tenho menos de 100, mas eu tenho muita disciplina. É disciplina. A palavra-chave na capoeira é disciplina. E propósito, sabe? É vivenciar o processo para alcançar o propósito. E eu sei de onde eu vim, sei onde estou e sei onde eu quero chegar, sabe? Eu tenho uma missão mesmo com a capoeira. Realmente eu viajo demais, demais, demais a conta. Esse ano, principalmente, minha agenda está lotada. Agora, esse mês de junho, eu estou aqui na Europa ainda, terminando essa turnê. Vou voltar para o Brasil, não tenho um final de semana em casa. Vou ter que pegar minha esposa e viajar. Ela vai ter que ir comigo para a gente estar junto em família. Viajar aos 4 cantos do Brasil. Tem evento em Brasília, evento no Paraná, vários eventos. E depois eu já saio para o Japão, porque nós temos uns núcleos na região do Japão, em Tóquio, Nagoya, Okinawa. Depois eu vou para Singapura, que tem outro núcleo lá. Vou para a China. Ó, tô chegando. Vou para a China, que tem outro núcleo lá. E é isso. É assim, a vida toda, mas para me manter essa condição física, mental e espiritual, é disciplina. A disciplina física Disciplina. mesmo, acorde e treine, acordar de manhã e fazer o que tem que fazer. Dá pra perceber, eu já falei, né? Vou falar de novo. Eu deitado na cama procurando o Messi. Onde que tá o Messi? Onde que tá? Eu vi no Instagram, o Messi tá correndo lá fora. E eu roncando e bufando na cama, né? É isso, tem que acordar Disciplina. cedo, porque ó, passarinho tá cantando e não deve nada, isso é 5 horas da manhã Ô, e louco. a gente dorme demais. Então eu acordo muito cedo, faço o que tem que fazer, não deixo para depois, já resolvo o que tem que resolver e aí eu consigo manter essa condição física. Porque eu entendo que meu corpo é meu instrumento, a minha ferramenta de trabalho, de verdade, não é nem por estética. Não é nem por estética, essa parte da estética ela vem em segundo plano, se é que existe. Mas é a condição física mesmo, a condição em fazer mesmo a capoeira. Em eu mostrar o movimento, eu ser um contramestre vivo, ativo, ativar para fazer e inspirar, ser exemplo, sabe? É mais essa coisa de saúde, né? Saúde. A saúde física, o templo, né? Cuidar do seu templo. E aí, consequentemente, a saúde física ela também vem dentro desse combo, a saúde mental e a saúde espiritual que vem através dos meus cuidados com a minha ancestralidade, com a minha religião, que a gente leva ao pé da letra também. O senhor é também fisioterapeuta? O que a capoeira dá tudo de benefício para a saúde? Se dá. Sim, sim, nessa transição de menino de rua ao contramestre Xandão hoje, eu consegui voltar a estudar. A verdade é essa, eu voltei a estudar. Um dia eu estava ouvindo uma palestra e o mestre Moraes ele disse: as pessoas, os capoeiristas têm que estudar, porque eu fui estudar para decodificar o sistema. Eu fui estudar para me tentar entender a língua do sistema, entrar na roda do sistema e fazer o melhor jogo do sistema. Então eu voltei a estudar. E meu mestre Cláudio de Feira de Santana, ele sempre incentivava. Rapaz, não é porque eu não estudei que vocês não podem estudar, vai estudar. Então várias pessoas da escola onde eu fui feito, mestre Cláudio, ele incentivou muita gente a estudar. E eu fui uma dessas pessoas, incentivado por ele. E aí eu voltei mesmo, eu fiz na época, era o primário, né, Mobral, a gente chamava de Mobral, primeiro, segundo, terceiro e quarta série, depois supletivo, telecurso, e aí eu entrei na educação física, justamente na época no Brasil, que precisava que o CREF,
um conselho regional de educação física estava apertando os capoeiristas. Se não tivesse o curso ou a educação física, não poderia dar aula de capoeira. E eu só era capoeirista, no sentido só o contexto holisticamente falando, né? Então eu fui estudar nessa função. Aí eu fiz educação física primeiro, pós-graduação em educação física. Aí eu peguei gosto pela coisa e já fiz fisioterapia, pós-graduação em fisioterapia. E há pouco tempo, bem pouco tempo, eu entreguei meu mestrado. E agora, nesse momento, eu estou na pausa, só dedicado à capoeira. Mas eu estudei fisioterapia, eu faço exercício, eu trabalhei 10 anos no hospital como fisioterapeuta responsável por uma UTI dentro dos meus plantões. E a minha formação é hospitalar, é cardiopulmonar, trabalhar com ventilador mecânico, tal, essa coisa toda. Mas hoje eu não trabalho mais no hospital, hoje temos minha clínica, a nossa clínica, eu e minha esposa, então eu atendo na clínica e atendo a domicílio o paciente quando eu estou na minha cidade. E é muito engraçado que tem alguns pacientes, eu falo, eu vou viajar, igual eu viajei agora para a Europa, eu falei, ó, você precisa de um fisioterapeuta nesses 2 meses e meio que eu vou estar fora. Ele disse, não, Xandão, meu fisioterapeuta é você, eu vou esperar você. Eu falei, rapaz, Nossa. talvez eu volte e você vai estar todo entropiado, todo embrulhado aí, todo, sabe? Mas é a relação, né? Estabelece uma relação. Mas eu acho que nós, como capoeirista, não tem fisioterapia melhor do que a própria capoeira. A capoeira é uma fisioterapia orgânica do corpo de nós. E eu recomendo a todas as pessoas. Menino, adolescente, a pessoa que já é adulto, a melhor idade, todos que quiserem fazer capoeira, vá fazer porque os benefícios são inúmeros. Quais são os 5 benefícios melhores da capoeira? Rapaz, a capoeira... Primeiro a gente tem que entender o que é capoeira, né? Porque a capoeira, o que é capoeira, né? Se a gente fazer uma roda, toda vez que eu faço roda na rua, eu sempre deixo alguém fazendo essa pesquisa, perguntando para as pessoas o que é capoeira para essas pessoas. E é incrível que uns falam capoeira é dança, capoeira é luta, capoeira é cultura, capoeira é harmonia, capoeira é cantoria. Eles estão fazendo teatro. Não existe uma definição o que é capoeira. Então a capoeira ela vai te dar os benefícios, aquilo que você buscar, sabe? Se você entrar em função, um exemplo, de adquirir condicionamento físico, isso é um benefício. Se você entrar em condição porque você de repente está meio depressivo, porque de repente você está meio depressivo e não está legal com a cabeça, a capoeira é um ambiente para melhorar a sua cabeça, sabe? Ela acaba sendo uma terapia ocupacional. Se você entra na capoeira porque você quer criar redes, relações, desenvolver esse lado social seu, a capoeira também é esse lado. Então, a capoeira ela vai te oferecer o que você buscar. Por isso dizia Mestre Pastinha, a capoeira é tudo que a boca come. Se você, a qual for a sua necessidade, ela vai estar ali para te nutrir. Interessante. Sim. Então é depender disso. E eu recomendo aos profissionais, às pessoas que trabalham com capoeira, a perceber isso. A perceber isso. Eu recomendo aos profissionais de capoeira a perceber isso dentro da sua sala de aula. Porque não é todo mundo que entra na sua porta, que entra na sua sala de aula, que procura capoeira, que de repente quer ser capoeirista. Que quer ser um jogador de capoeira, quer ser um professor de capoeira. De repente ele está entrando só para se divertir. Ele está entrando só para se divertir. Ele não quer nada disso, entende? De repente, as questões internas dele é outra a ser resolvido. Não é só dar a pernada ou tocar um berimbau. Então, o profissional ele tem que ter esse olho clínico. Ele tem que perceber isso, ele tem que ter esse olho clínico. Em cada criança... Então, na capoeira ganha o que planta. Ganha o que planta. E é uma relação. A capoeira é uma relação. Como diz Mestre Moraes, e ele relata isso falando que Mestre João Grande falou, a capoeira é uma relação. Independente da relação que você tiver com ela, que você estabelecer com ela, ela te joga para cima ou te joga para baixo. É uma relação. A capoeira... E quando eu falo de capoeira, eu estou falando de capoeira Angola, né, que é a minha área. Mas a capoeira em si é uma relação.
E a capoeira Angola muito mais, porque a gente trabalha com rituais, com ancestralidade, entende? Então a gente tem uma conta a prestar. A verdade é essa. Interessante, é. A gente está falando agora sobre a capoeira, né? O que a capoeira é para o senhor, para o grupo do senhor e o que, porque o senhor viaja muito pelo mundo, né? Hum, O que a capoeira, você está vendo a capoeira no mundo? São esses três tipos de capoeiras, o que... sim. A capoeira, para mim, desde o primeiro contato com a capoeira que eu tive com ela, sempre foi a necessidade Uhum. de um caminho. Eu precisava de um caminho. Então, capoeira para mim é caminho. Quando eu entro nesse caminho da capoeira, eu percebo que a capoeira se torna o meu oxigênio, meu balão de oxigênio, sabe? E que sem ela eu não conseguiria viver. Eu falo isso com muita propriedade porque eu tentei sair da capoeira. Eu acho que todo capoeirista, em algum momento, ele passa a maré baixa, a capoeira prova. Ela vai te colocar em situação de provação para ver se você vai ser aprovado, sabe? Teve um momento na minha vida que a capoeira me colocou nessa situação de me provar. E eu, tipo assim, eu não quero mais capoeira. Não quero mais capoeira. E eu até mudei na minha cidade. Meus alunos fizeram homenagem, tinha muitos alunos. Inclusive, esse quadro está lá na escola até hoje. Não quero mais capoeira, esse universo da capoeira não é para mim e tal, não quero mais. E mas eu senti um vazio muito grande. Sabe, assim, é como se tivesse tirado algo de mim, assim. Uhum. Parece que eu tinha perdido identidade. A verdade é essa, eu tinha perdido identidade. É sim, Hum. eu tinha perdido identidade. Então, a capoeira para mim sempre foi caminho de necessidade. A capoeira sempre foi oxigênio. Porque hoje, Contramestre Xandão, ele é o que é no universo da capoeira, ele é o que é para as pessoas por causa da capoeira. Tudo que eu tenho foi capoeira que me deu. Se eu estou nesse momento, foi capoeira que me deu. Minha esposa, meu filho, meus alunos, minhas alunas, meus parceiros de trabalho, a escola de capoeira que eu tenho hoje, o meu mestre, sabe? Tudo que eu tenho foi por causa da capoeira. Então, essa mesma coisa eu desejo para a nossa escola de capoeira. Essa mesma coisa eu desejo para meus alunos de capoeira. Porque eu sempre digo assim, ó, o professor de capoeira, a pessoa que está ali na frente representando esse papel de mestre de capoeira, ele não tem que ensinar capoeira. Ele tem que ensinar o caminho e a necessidade de fazer capoeira. Interessante. Plantar semente é como se fosse um vírus. Tem que anotar, hein? É como se fosse um vírus. É de verdade, é sério. Ele tem que ensinar isso, porque se ele ensinar isso, o aluno nunca mais vai deixar de fazer capoeira. Mas, infelizmente, alguns mestres de capoeira não ensinam isso. Não ensinam o caminho e a necessidade de procurar capoeira, porque ele tem medo de perder o aluno. Hum. Ele não quer dividir essas coisas. Só que o resultado é o contrário. Quanto mais você ensina, mais você aprende. E quando você ensina e você aprende, o seu aluno percebe que você também está no processo. Entende? Uhum. Mesmo você ter recebido o título de mestre ou de um contramestre, você também está no processo. E você pode. E os dois podem aprender junto e desenvolver junto. Tudo bem? Então é isso que eu desejo para minha escola. Desejo mesmo. Por isso que a gente tem um jargão que a gente fala muito assim, né? A gente vai se cumprimentar, pá, vida toda, viu? Aí o outro é sim. É sim. A gente é um cumprimento nosso. Eu digo, ei, arrasta, qual é? Vida toda. É sim. É sim, porque é uma vida toda, a gente vai fazer essa parada a vida toda, envelhecer junto, é um projeto de envelhecer junto. E a escola tem isso muito incorporado, sabe? Então, porque todo mundo sente essa necessidade, sente a necessidade de estar junto, essa relação além da capoeira, além dessa parte visual que a gente vê na capoeira. E o que eu vejo no universo da capoeira no mundo, não estou falando só aqui na Europa, não. Estou falando no universo. Essas coisas em alguns lugares estão se perdendo. Essa relação do mestre e o aluno, essa relação ancestral, afetiva, familiar, sabe? Essa família ancestral. Porque eu vou te falar uma coisa, Vicente, não é à toa que nós estamos aqui hoje juntos. Em algum momento nossas vidas se cruzou. Eu não sei quando foi, quando aconteceu, em algum momento, em algum lugar desse mundo. Você entende? Então nada é por acaso, penso eu dessa forma. Por isso que eu digo que é a vida toda. E é É sim. vida após vida, a vida toda.
Então eu vejo que a capoeira ela tem perdido esse sentido. A capoeira tem perdido esse fio da ancestralidade. Por várias coisas. Por inúmeras coisas. Tem perdido esse fio. O mestre já não tem mais esse crédito do mestre, sabe? O aluno ele quer ser alternativo, ele quer fazer por si só. Mas é muito confuso isso, porque ele vai ensinar capoeira, vai falar de ancestralidade, mas ele não respeita a sua ancestralidade. Então é muito confuso, é difícil hoje. Um dia desse eu estava falando isso numa entrevista, a pessoa falou, mas hoje você não está mais perto do seu mestre. Eu disse, quem disse que precisa estar perto para estar junto? Eu não estou mais perto dele como aluno presencial, mas ele é meu aluno. Desculpa, ele é meu mestre de capoeira, eu sou aluno dele. Entende? Então eu tenho uma linhagem, sei de onde eu vim, sei onde estou e sei onde eu quero chegar. E a capoeira hoje em dia está muito assim, né? Ela está perdendo essa coisa, essa ritualística. O senhor falou também essa vadiação que está se perdendo também. Sim. Nesses campeonatos também. Sim, porque uma coisa leva a outra, né? Eu não tenho nada contra campeonato. Pelo contrário, eu sou faixa preta de jiu-jitsu e eu pratico jiu-jitsu 3 vezes por semana. E quando tem algum campeonato que dá para mim, eu vou. Mas o jiu-jitsu é uma coisa reta. Você resumir ou limitar a capoeira a uma vertente esportiva é você acabar com a capoeira. Mas tem gente que quer só isso e tá tudo certo também, tá tudo bem. Não é para mim, mas é para o outro, tá tudo bem. Mas a gente tem que perceber que essas coisas afastam o mais velho da capoeira. Afasta o ancião, afasta os ícones da capoeira, as pessoas que realmente têm essa ligação, as pontes que têm essa ligação com a ancestralidade. Então vai ser muito difícil você ver num VMB um mestre João Grande lá, competindo. Ele não tem que competir nada, ele não tem que provar nada. A própria existência dele já é um troféu. A vida dele inteira já foi uma competição. Porque acredite, só de você se manter capoeirista já é uma competição. Já é um desafio imenso você acordar de manhã cedo e dizer, eu digo, sacaninha, acorda e treina que a porra tá inchando, meu velho. Ele treina mesmo, o tempo todo tá treinando. Bora, meu velho. Já é difícil, imagine. Eu treinar para mim me manter já é difícil. Imagina eu me treinar para me combater o outro. Fazer da roda de capoeira um campo de extermínio. Meu mestre dizia uma coisa que era muito engraçada. Ele falava assim, vocês não façam da roda de capoeira um campo de extermínio. Sabe? Era muito forte o que ele dizia. Porque ele prezava a vadiação. Vadiação vem de vadio no estado ocioso, de não estar fazendo nada. A única preocupação que eu tenho nesse momento é cuidar do meu lazer, é me dar prazer. Isso é vadiação. Eu não estou preocupado com nada. Eu não estou preocupado em perder, em ganhar, não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em promover o prazer, o lazer para as pessoas que estão ali, para mim, você entende? Essa é a grande ideia da capoeira. A capoeira surge disso também. Imagine uma pessoa longe da sua terra de origem, está nessa terra por ser um escravo, veio aqui sem querer, estava preso numa senzala, levava chicote, não tinha uma alimentação, perdia nome. Quando ele ia cantar, quando ele pegava um tambor para cantar, ele estava se lamentando, ele estava rezando, porque cada cântico é uma reza, cada cântico é um ponto. O senhor também canta o tempo todo, né? Poxa, como é que não canta? Me diga aí, velho. Você é doido, não pode não. É sim, tem que cantar o tempo todo. Minha mãe dizia, e os mais velhos dizem, as minhas tias é de terreiro. Eu sou um bandista há 45 anos. Minha companheira hoje está na frente de um terreiro, ela é uma sacerdote. E os guias vêm em terra e eles dizem isso. É engraçado que eles falam uma coisa muito engraçada pra gente. Eles falam assim, vocês têm que assar rir. Eu falava, um baiano falou isso pra mim, sabe? Você tem que assar rir, baiano severino. Eu falei, o que é assar rir? Ele falou, sorrir. Outra coisa que vocês têm que fazer, cantar. Cante o tempo todo que espírito mal não chega perto de você. Tem que anotar. Canta o tempo todo que não chegue perto. Então é cantar. A minha mãe dizia, quem canta, os males espanta. Isso é um jeito de se falar no Brasil, sabe?
Quem canta os males se espanta, ele não fica, não permanece. É isso, meu irmão. Tem ainda umas perguntas do grupo. Sim. Os alunos escreveram algumas perguntas. Valeu, obrigado. Vou tentar ler a letra. Muito bonito escrito. Frage an unseren Mestre. Welche Fehler machen Anfänger am häufigsten? Quais erros os iniciantes de capoeira fazem mais? A gente fala erro, mas o erro, ele é irmão do acerto. E o erro acontece justamente pelo movimento. O aluno, ele chega na escola de capoeira, ele busca um grupo de capoeira, ele busca capoeira. O aluno quer dizer sem luz, sabe? Ele não tem luz. O aluno, ele está no escuro. Então ele não tem percepção, ele não tem noção de espaço e tempo, ele não tem noção biomecânica, ele não sabe o que é lateralidade, ele não tem força para executar cada movimento. Então a gente pode até chamar de erro, né? Quando a gente manda ele para a direita, ele vai para a esquerda. Ele não tem essa coordenação. Eu acho que uma das coisas que tem que ser trabalhado, que não é um erro, é porque não é trabalhado, é coordenação, é lateralidade, é as capacidades físicas, a percepção periférica. E tudo isso tem que ser ensinado, de verdade. Não tem como, porque ele não tem isso. Entende? Interessante. Próxima pergunta é: Was ist für dich der wichtigste Wert der Capoeira? Qual é o valor mais importante na capoeira? A comunidade, o coletivo. O valor mais importante na capoeira é isso, ao meu ver. Tem vários valores. A capoeira é feita de valores. Eu costumo dizer que a capoeira não tem preço. Ela tem valor. E um dos valores dela é a relação. É você aprender a viver com o outro. Por que eu digo que é o coletivo? Porque numa roda de capoeira é onde os opostos se encontram. E essa oposição sua, você vai encontrar pessoas com energia negativas, positivas, pessoas altas, pessoas baixas, pessoas que têm dinheiro, pessoas que não têm, pessoas de pele clara, de pele escura, pessoas que vêm de uma cultura, de outra cultura. Então você tem que aprender a lidar com o diferente. Você tem que ser um camaleão, mudar de cor conforme a situação, sem perder sua essência. Então, e você só aprende isso com o coletivo. Não se faz capoeira sozinho. Você só se faz capoeira em comunidade. Você pode praticar sozinho. Na verdade, é 3 segmentos. Você pratica sozinho, executa em 2 e leva isso para a comunidade, para a roda de capoeira. Próxima pergunta. Gibt es etwas, das du erst nach vielen Jahren Capoeira verstanden hast? Existe alguma coisa que o senhor só entendeu depois de vários anos na capoeira? Opa, vixe mãe, oh Deus, é sim. Rapaz, se eu te falar uma coisa, você não acredita. Tem coisa que hoje acontece na minha vida que o meu primeiro mestre falou lá, o meu primeiro, o mestre Branca de Neve. Tem coisa que hoje acontece na minha vida que mestre Miguel Machado falou em sala de aula, que foram os mestres que passaram pela minha vida. Tem coisa que hoje acontece na minha trajetória de capoeira que mestre Cuco falou para mim. Tem coisa que hoje acontece na minha vida de capoeira que referências de mestre de capoeira, como mestre Moraes falou para mim, mestre Jogo de Dentro, mestre Plínio e mestre Zequinha, vários outros mestres de capoeira falaram para mim. Tem coisas que hoje acontecem comigo e acontecem na minha escola de capoeira que meu mestre disse para mim. Então, a capoeira ela vai te dando conforme o seu merecimento. As coisas vão acontecendo conforme o seu merecimento. A ficha, né, a gente diz no Brasil, a ficha vai cair conforme o seu merecimento. Então, hoje acontecem coisas, por isso que Mestre Pastinha dizia, né, a capoeira mandinga de escravo em ânsia de liberdade. O seu início tem método. Você pode criar qualquer metodologia para ensinar, mas o seu fim é inconcebível ao mais sábio capoeirista. Porque você pode estar achando que está sabendo muita capoeira, você sempre terá alguma coisa para aprender e a capoeira sempre vai te ensinar alguma coisa, se você se atentar à capoeira. E quando eu digo capoeira, porque para mim capoeira é um espírito vivo. Para mim capoeira é uma entidade, um espírito mesmo, sabe?
que ela tá te ensinando o tempo todo, sabe? É isso. Às vezes você escuta e só daqui em 10 anos você entende o que o mestre queria falar, né? Só isso. É o que acontece comigo, olha, é impressionante. E tem coisa que acontece comigo que ela chega, eu falo assim, nossa, tava perto. Esse espírito, a capoeira, ela usa pessoas para te mostrar, usa alunos para te mostrar, usa uma fala de um mestre para te mostrar o caminho, sabe? Então você tem que estar atento às percepções, atento aos sinais. A sua percepção periférica tem que estar aberta para esses sinais. Tem que ter uma expansão de cabeça, uma expansão mesmo de mental, para você perceber esses sinais que a capoeira, que esse espírito, essa capoeira está te dando. Porque você está buscando, ela vai te dar. E a capoeira, ela não te dá em linha reta. Ela vai te dar em parábola, em metáfora. Você entende? Entendi. Então, às vezes, você vai lá, você vai atravessar o rio, vai atravessar a mata, mas a resposta está aqui do seu lado. Às vezes é isso. Às vezes você quer tanto, ou você esteve com um mestre de capoeira há muitos anos e a resposta esteve em outro mestre de capoeira. A capoeira é isso. Visão bonita. A quarta Pergunta. Was war die ungewöhnlichste Erfahrung, die du durch Capoeira gemacht hast? Oder erlebt hast? Qual foi a experiência mais pregnante na capoeira que o senhor fez na vida até agora? A experiência que eu mais. A experiência extraordinária que eu vivi dentro da capoeira, Extraordinária, sim. cara, eu tive muita experiência na capoeira nesse caminhar de 45 anos de capoeira. Muitas mesmo. A primeira vez que eu cheguei no sertão, lá à procura de meu mestre, que eu pisei no sertão da Bahia, foi uma coisa impactante para mim assim, sabe? A primeira vez que eu fui na Bahia, para mim foi uma coisa impactante. Foi muito engraçado porque tem aquela música que diz assim: Bahia, velha Bahia, capital de Salvador. Quem não conhece, sabe? Eu fui chegando na Bahia, as músicas vinham na cabeça assim, porque eu estudava, mas nunca tinha ido. Quando eu cheguei, as coisas foram acontecendo. Então, para mim foi um momento extraordinário também. Quando eu entrei no GCAP, lá na escola de Mestre Moraes, para mim foi uma coisa incrível também. Em muitos e muitos momentos. Quando eu recebi meu título de contramestre das mãos de meu mestre, foi uma coisa marcante. Quando eu recebi o nome da nossa escola de capoeira, Angola, os angoleses do interior, através da minha esposa, a Flor do Oriente, para mim foi uma coisa linda, foi uma coisa marcante. Quando nós abrimos nossa escola, nossa própria instituição, também foi uma coisa marcante. É inúmeras. A capoeira me surpreende todos os dias e não só com grande espetáculo ou grande plateia, não. Ela me surpreende com coisas pequenas. Eu dando aula de capoeira para uma criança, a criança segurando na minha perna e dizer: mestre, a capoeira é uma soma de nós todos. Criança falando isso. Uma criança falando isso. Porque dentro da nossa escola, antes da gente começar a nossa aula, a gente tem alguns chamam de oração, outros chamam de falas. Eu falo fraseados, porque foi fraseados que eu consegui durante esse tempo. E eu juntei e a gente fala. Então a gente diz assim, ó: eu seguro a sua mão na minha, para que juntos possamos fazer tudo aquilo que não podemos fazer sozinho. Essa frase ela vem do maracatu. Eu dava aula num galpão cultural. Tinha uma moça lá que dava aula de maracatu e ela falava isso para os alunos dela. E eu trouxe isso para mim. E aí a segunda parte é: eu seguro a sua mão na minha para que juntos possamos fazer tudo aquilo que não podemos fazer sozinho. Bonito. Eu estou em paz com todo o universo. Essa fala vem da Seichenue. Eu leio muito. E aí isso fala, né, que para você estar em paz com todo o universo, e tentar estar em paz com todo mundo. Porque se você planta isso, se você vibra isso, você atrai o que vibra. Aí essa terceira fala, que é a fala do menino. A capoeira Angola é uma soma de nós todos. E aí a gente começa a treinar. Também bonito.
Hum, Então, é coisas que foi chegando. hum. Então, quando a gente fala assim, coisa extraordinária, às vezes a gente pensa que é só grande palco, grandes eventos. Eu estive em lugares no Brasil que eu jamais conseguiria chegar. E a capoeira me levou em tribos, em aldeias, em comunidades muito simples, e que depois uma criança me abraçava e dizia: pô, obrigado. A minha vida precisava ouvir o que você falou, precisava ouvir, meus olhos precisavam ver você jogando capoeira para me entender o que é capoeira. Meus ouvidos precisavam ouvir você cantando. Então, essas coisas, assim, coisas que de repente para o mundo é insignificante, para mim faz muito sentido, sabe? E aí a gente fecha essa oração dizendo assim, ó, eu fecho o nosso estudo hoje, mas abro ele todos os dias. Quem quer acha caminho, quem não quer acha razão. Eu digo, e a sacaninha a vida toda. É sim. Vamos que vamos. Bonito. Podemos finalizar com isso, né? É, jargão da nossa escola. Mais alguma? Ou eu tô liberado? Tem mais algumas. Sim, fica à vontade. Tá. Vamos fazer uma última. Vamos fazer uma última. Gibt es Traditionen oder Werte, die in Europa mehr hervorgehoben werden sollten in Bezug auf die Capoeira? Und wenn ja, welche? Tem tradições ou valores na Europa que podiam estar mais na capoeira, mas não estão? Existe ou não? Se existe, quais são? Sim, deixa eu te falar uma coisa. Se eu não conheço quais são as tradições total da Europa e os valores. Acredito que existe tradições e valores. Mas nós que fazemos capoeira, a gente não pode esquecer uma coisa. A capoeira não tem dono, mas ela tem tradição. Ela tem pai. E o pai da capoeira é a África, entende? A capoeira ela é ela é gerada na África, nascida no Brasil. E hoje ela está por todo o mundo. Então, qualquer valores de outra cultura que a gente colocar dentro da capoeira, a gente tem que perceber isso, para não tentar descaracterizar, entende? Mas eu acredito que outros valores, a capoeira, ela é uma junção de valores, né? Mesmo depois que ela chega no Brasil, ela adquire já valores indígenas, que era o povo que existia no Brasil. Depois, com certeza, alguns valores vêm europeu, porque a Europa estava envolvida. A função do pandeiro, da navalha, sabe? Várias outras coisas. Então eu tenho essa consciência que a capoeira é multifacetária. Ela tem essa junção de valores, mas o valor absoluto dela é preto, é negro, é África. A gente não pode esquecer disso nunca. E toda vez que a gente for querer acrescentar algum valor, porque é muito simples entender. Quando eu quero colocar um valor nisso aqui, nisso que já, ó, isso já está feito, já está, é uma situação, já está acontecendo. Se eu quero acrescentar um valor, eu estou dizendo que isso não tem valor. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, entende? Dentro da capoeira eu preciso tomar. E a gente sempre vai voltar na ancestralidade, temos que tomar cuidado com isso. A minha escola, a Escola de Capoeira Angola e a Capoeira Angola, ela tem uma preocupação imensa com isso, com esses detalhes. Em manter o que nos trouxeram até aqui. Manter vivo o que nos trouxeram vivo até aqui. É simples entender. Entende? Essa é a missão. Essa é a missão. E a gente tem um ditado no Brasil que a gente diz assim, ó, quem boa romaria faz, de casa não sai. Minha mãe falava isso. Quem boa romaria faz, de casa não sai. Vai sair de casa procurando o quê lá, sendo que você tem tudo dentro de casa. Entende? Você tem todo o valor que você precisa dentro da sua casa. Você vai sair dentro da sua casa para quê? Entende? Verdade. Então é essa coisa. E eu senti isso na pele, porque eu cresci ouvindo isso. Quem boa romaria faz, de casa não sai. Eu saí, passei os 2 anos piores que você imaginar. Um processo árduo para fazer quem eu sou hoje. Tá bem? Axé para nós? Axé. Contra Xandão. Yeah! Gratidão.
Eu digo EA a vida toda. É sim. É sim.